Oi, Cláudia, boa noite, beleza? Esperar um pouquinho, a gente já entra. A gente já entra. Já entrou. Tá. Oi, Sete, boa noite. Só um minuto, gente, a gente vai esperar mais alguns entrar, a gente já dá início, tá? Oi, Mirtz, até que enfim mesmo, hein? Você conseguiu. Prazer em te ver aqui. Então, gente, como nós havíamos falado, quando a gente está em São Paulo, a gente consegue fazer lives que dá para interagir um pouco mais através de perguntas. E quando a gente não está aqui em São Paulo, então a gente está gravando vídeos e a gente está colocando no YouTube. De qualquer forma, a gente está fazendo isso já há um mês, um pouquinho mais que um mês, e as aulas estão sendo enviadas lá para o nosso canal do YouTube. Então quem ainda não viu lá é Luzeiro da Mata, só procurar no YouTube que estão todos os nossos vídeos lá. A gente começou, como eu disse há pouco, mais de um mês, então tá da aula 1 até a aula 4. Hoje nós vamos então dar início à aula 5. A aula 5 do curso de autoconhecimento é uma aula que responde algumas perguntas que a gente fez na chamada dessa live, que se existe destino, existe sorte, existe azar, existe coincidência. Então é um tema muito interessante, porque vai jogar um pouco de luz nessa questão do destino, que gera muita polêmica na espiritualidade. E não é para gerar polêmica, porque se a gente entender um pouco algumas coisinhas a respeito desse tema, já é fácil compreender. É que às vezes a gente fica muito preso a conceitos, inclusive dogmas religiosos. Então, isso está muito condicionado na nossa cabeça, alguns dogmas. E para nós compreendermos esse tema, é necessário a gente se libertar desses dogmas. Então a gente vai explorar um pouco a respeito disso. É um tema hoje relativamente rápido, não é um tema muito longo. Eu acho que em meia hora, 40 minutos, a gente consegue dar o recado, tá bom? Tem um aviãozinho aí embaixo da tela de vocês. Se vocês clicarem nele, para quem ainda não sabe, vocês podem chamar outros amigos, outras pessoas para poder participar da live, tá bom? Façam isso por gentileza, se a gente vai ter mais pessoas. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube e aqui no Instagram, é importante que o faça se quiser continuar vendo as aulas do curso de autoconhecimento, porque de acordo com a história da pandemia, a gente não tem uma noção de quanto as aulas presenciais retornarão. Quando elas retornarem, a gente vai continuar aqui em São Paulo dando aula normalmente. Também vamos abrir uma turma de autoconhecimento lá na cidade de Suzano. Então nós vamos ter 2 locais com aulas presenciais, tá bom? Então vamos nessa. A gente
falando desse tema número 5, ele é extremamente interessante, porque, como eu disse, nós somos criados, a gente fala que a gente não é formado, a gente é só informado, né? Não há uma preocupação da nossa sociedade em formar o indivíduo como espírito. Só informam, traz um monte de informação de tudo quanto é natureza. Você entra na escola, você tem física, química, matemática, português, você só é informado, você não é formado. Ninguém se preocupa em orientar a criança desde pequenininha a olhar para dentro de si, a se enxergar, a ver os seus processos. Isso a gente não faz porque os nossos pais não faziam, porque os nossos avós não faziam, então isso já é cultural. E dessa forma a gente fica muito desvinculado de nós mesmos. A gente cresce só olhando para fora, a gente não está acostumado a olhar para dentro. Então os conceitos que nós fazemos das coisas, da vida, são todos conceitos emprestados, conceitos que a gente aprendeu lá fora, a gente internalizou isso dentro da nossa mente, virou um conceito e a partir desse conceito a gente vive. Então é muito natural que nós tenhamos visões muito distorcidas da realidade, porque quem nos colocou essas visões não fomos nós. Foi a cultura, foram as religiões, foi a educação, enfim. Uma sociedade que está aí fora, que infelizmente muito adormecida, como nós também. E esse adormecimento propicia muita ilusão. Então esse tema do destino traz muita ilusão. E distancia a gente, inclusive, da nossa própria realidade. Por isso que ela é importante e interessante a gente aprender. Falar de destino, então, é falar de autorresponsabilidade. Na medida que a gente vai entender esse tema, que é bastante simples, um tema fácil de compreender, a gente vai ver que a nossa responsabilidade é bem maior do que a gente imaginava. Se a gente vai só pelo que as religiões falam, coloca muita coisa na mão de Deus e tira muita responsabilidade na nossa. E isso não é fé, isso é comodismo. Espírito não pode ser acomodado. A gente está aqui para evoluir. Se a gente acha que tudo está na mão de Deus e está tudo certo, a gente está, de uma certa forma, dentro de uma certa forma, a gente está acomodado em relação à nossa evolução. Mas vamos falar um pouco desse assunto, a gente vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, quando eu começo esse tema, lembrando sempre que eu procuro ser o mais fiel possível às aulas que a gente dá no curso presencial, tá? Então, para não esquecer nenhum detalhe, eu estou aqui com o meu laptop, eu vou seguir os slides que a gente apresentaria no curso presencial na parede ali, através do projetor. Então, eu estou com os slides, eu vou lendo, e assim a gente vai conseguir ser o máximo possível fiel à aula presencial, ok? Então a gente sempre coloca, para iniciar essa aula, algumas perguntas. Como compreender o destino? Então a primeira pergunta, existe destino? Se o destino existe, como é que ele funciona? Nós nascemos com o nosso destino já pré-determinado, ou seja, a gente já nasceu predestinado? O nosso destino já está escrito nas estrelas ou não? Se está escrito nas estrelas, quem escreveu? Foram as estrelas? Então são perguntas que a gente às vezes nunca parou para pensar. E quando tenta discutir isso com um amigo, com alguém que compartilha dos mesmos gostos de espiritualidade, a gente se prende muito ao que aprendeu, principalmente da religião. Então cada um defende o seu ponto de vista de acordo com a religião a que pertence. Mas num sentido da espiritualidade, que não tem a ver com as religiões, ela encara esse assunto de uma forma bem mais pragmática e, ao nosso ver, bem mais realista, bem mais verdadeira. A resposta a essas perguntas que eu fiz, e essa principal, se existe destino, ela só pode ser compreendida de fato, um pouco mais compreendida, um pouco mais ampliada, se a gente primeiro estudar, e é o que nós vamos fazer, dois princípios que regem a criação, que regem o universo, que regem o cosmos, que regem a nossa vida, que são o princípio da ação e reação
e o princípio do livre-arbítrio. Esses dois princípios, uma vez estudados, a gente consegue responder essas perguntas com mais clareza. Então a gente vai falar um pouquinho desses dois princípios e em seguida a gente retorna para responder essas questões que a gente colocou agora há pouco. Primeira coisa, então, vamos falar do princípio de causa e efeito. Que princípio de causa e efeito é esse? Quem já está na espiritualidade há algum tempo, com certeza já ouviu falar em ação e reação, causa e efeito, em karma e dharma, de acordo com os orientais, né? Os orientais falam muito em karma e dharma. E popularmente, a história do plantio e da colheita. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Isso é ação e reação. E isso determina a questão do merecimento. Muita gente pergunta, e o merecimento onde entra? O merecimento, então, é construído a cada instante, a cada segundo que nós estamos respirando. O merecimento de cada um, seja a nível material ou espiritual, ele está regido pelo princípio da ação e reação. Ação e reação significa simplesmente, e é muito fácil entender, que tudo tem uma causa. Nada no universo está solto, nada está livre. Tudo tem uma vinculação, tudo tem uma causa. Tudo que está acontecendo nesse exato momento com você, comigo, conosco, com o planeta inclusive, é tudo fruto de uma ação que nós levamos a efeito no passado. E esse passado pode ser um segundo, pode ser um século, pode ser uma outra existência, não importa. Mas é algo que nós plantamos lá atrás e que esse momento é uma colheita. Cada momento que nós vivemos é uma colheita e é um novo plantio. Então, esse momento, eu estou recebendo a reação de uma ação que eu tive no passado e estou agindo e vou ter, a partir dessa nova ação, nesse exato momento, eu vou ter uma nova reação no futuro. Então, é um princípio extremamente dinâmico, é um princípio universal que rege tanto o material como o espiritual. Exemplo simples, joga uma bola na parede, a bola volta para mim, ação e reação. Então, se a gente ampliar dentro de nós esse conceito, tudo na vida é simples reação de ações, de atitudes que nós tomamos lá atrás. E a física quântica, quanto mais se aprofunda nos estudos dela, mais confirma esse princípio. A própria lei de atração, ela está quase que totalmente calcada na lei de causa e efeito. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, a todo instante a gente está colhendo o que a gente fez nesse passado. E nós estamos plantando para o futuro. Então, muito interessante já esse ponto, cabe uma reflexão. Como você vai reagir a um efeito que está acontecendo na sua vida agora em função de um plantio que você teve ali atrás? Então, se você tiver sabedoria de reagir agora de uma forma mais luminosa, mais consciente, você é capaz então de mudar o seu futuro. Porque para melhor. Porque um monte de gente fala assim que as coisas não mudam, sempre acontecem as mesmas coisas na vida delas. Porque quando chega um fato que é uma reação a uma ação do passado, a pessoa não se modifica, não se transforma, a reação dela vai ser a mesma que ela teve no passado, quando ela plantou esse momento presente. Portanto, se a reação é a mesma, e essa reação é a mesma porque a pessoa não se melhorou, não se transformou, não teve essa preocupação, esse cuidado de trabalhar sobre si mesmo, então a reação dela vai ser exatamente a mesma que foi há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E novamente ela vai ter lá na frente a mesma reação, o mesmo fato vai acontecer de novo, porque ela não mudou a causa. A causa continua a mesma sempre. Então essa é a grande reflexão que fica. Se você quer transformar a sua vida, e a sua vida só vai mudar se você mudar. Isso é o princípio clássico da espiritualidade. Então se a gente não mudar as nossas reações, as coisas vão acontecer e continuar acontecendo do mesmo jeito que sempre aconteceu. Evidente.
Daí a importância que a gente fala, já falou na aula 3, na aula 3 da consciência, a importância da vigilância, da presença, e nós vamos ressaltar muito esses aspectos na aula 8, que vai falar da presença, especificamente desse assunto. Então, a primeira coisa é isso, entender que nada no universo está solto. Sabendo disso, entendendo isso, percebendo isso, nós vamos chegar a uma conclusão. E eu faço uma outra pergunta. Em cima do que nós falamos, existe acaso? Na aula introdutória a gente já explica isso sempre, que não existe acaso. Pelo princípio da ação e reação, da causa e efeito, a gente percebe realmente que o acaso é uma ilusão. Quando é que a gente diz que, eu encontrei uma pessoa por acaso, aconteceu isso na minha vida, por acaso eu estava passando, por acaso eu estava passando num lugar, encontrei a pessoa, por acaso eu estava na empresa trabalhando, vi um vídeo na internet, a gente sempre usa a expressão por acaso. E quando a gente fala por acaso, é porque a gente desconhece que na natureza, no universo do cosmos, não existe nada solto. Nós estamos numa grande rede, isso a física quântica exaustivamente explica. Estamos numa grande rede, numa grande malha de contatos, nós todos somos interligados, todas as pessoas, todas as coisas, todo o universo está interconectado numa única malha energética, que a gente nas religiões chama de Deus. E essa conexão o tempo todo com tudo, que elimina a possibilidade de acaso. Ora, se tudo que está acontecendo na minha vida tem uma ação, não tem espaço para acaso, óbvio que não. Então, se todas as coisas acontecem a nível material ou espiritual porque foi motivado lá atrás, aquele encontro com alguém, aquele vídeo que você viu, uma notícia que você escutou, coisas que mexeu com você, que fez uma diferença na sua vida, que você falou, nossa, isso aí aconteceu mero acaso. Não foi mero acaso, foi uma colheita, foi uma reação, foi um plantio, foi uma colheita de um plantio que você fez. E aquele encontro, uma simples pessoa que te telefonou, tudo isso tem suas razões. Quando a gente aprende a entender que tudo que está acontecendo na nossa vida, nesse momento, nesse exato instante, um carro quebrar, qualquer doença que aparece, pessoas que te procuram, vídeos que chegam para você através das redes sociais, informações de todo tipo, tudo isso foi você que provocou, foi reação a uma ação sua. Então aí entra a questão da lei de atração, que ela está calcada no princípio de causa e efeito. Basicamente, a gente já sempre fala isso, vamos repetir aqui porque é importante compreender isso. A lei de atração se baseia no princípio de que nós atraímos para nós aquilo que nós vibramos. E o que nós vibramos? A gente vibra aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente. Tudo isso é energia. Então esse conjunto de vibração que nós somos, porque o tempo todo você está pensando, falando, agindo, sentindo, esse conjunto vibratório é o recado, é a nossa marca registrada que nós estamos mandando nesse momento para o universo. Essa marca registrada é a ação. O que vem a seguir em função dessa marca é a reação que o universo manda. O universo é um espelho. Então, quando a gente diz que nós atraímos para nós tudo aquilo que nós vibramos, significa exatamente isso, que a gente colhe tudo que a gente plantou. O universo, então, está alinhado nesse princípio. Então aí a gente vê, é por essa razão que não tem nada solto, que não tem acaso. Se a gente planta flor, vai colher flor. Se a gente planta espinho, vai colher espinho. Então, cada detalhe que ocorre na nossa vida tem uma razão no passado. Ainda que esse passado tenha ocorrido há um segundo, mas tem a sua razão, não está solto. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente fica refletindo: por que isso aconteceu? Eu não fiz nada para merecer isso.
Na verdade, às vezes é um pequeno espinho que a gente plantou. Em vez de plantar uma florzinha, a gente plantou um espinho lá atrás. Bem lá atrás. Isso lá atrás pode ser muito antigamente. E você não se transformou para fazer com que aquele espinho não crescesse. Aquele espinho foi crescendo. Você foi alimentando aquela planta que deu aquele espinho cresceu, cresceu. E quando você encontra aquele espinho enorme lá na frente, você não reconhece. Você não dá crédito, você não entende que aquele espinho foi fruto de um plantio que foi lá atrás e você veio alimentando, veio regando aquela planta que deu aquele espinho. E hoje você colhe um grande espinho e não reconhece. Você acha então que foi uma injustiça. Aí você pergunta, por que Deus fez isso comigo? Então a gente não consegue ver um nexo causal entre o que acontece conosco nesse momento e o que nós plantamos no passado. E essa inexistência de um nexo causal, na verdade, melhor clareando um pouco, não é que não existe o nexo. Você não enxerga esse nexo, quando a gente não vê, isso é um sintoma de falta de autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente não compreende porque as coisas acontecem conosco. Quando a gente se conhece, a gente olha para dentro, joga a luz lá nos nossos pontinhos escuros, a gente começa a ver tudo que a gente faz e as consequências que isso gera no nosso dia a dia. Então, assim, nesse momento que acontece uma coisa ruim com a gente se rebela com todos, com o governo, com a economia, com o patrão, vai buscar culpados, né? Com a sogra, com a família, enfim. Até com Deus a gente se rebela, porque a gente não se conforma e se acha injustiçado. E na verdade a espiritualidade ensina com muita clareza que não existe injustiça no planeta. Cada um de nós tem exatamente o que merece, porque nós plantamos. Dentro, inclusive, desse princípio, é muito interessante, por isso que é muito legal estudar a espiritualidade. Quando você para refletir, e a gente tem preguiça de pensar, preguiça de examinar assuntos de espiritualidade, mas se você meditar um pouquinho a respeito dessa história do causa e efeito, assim como não tem espaço para o acaso, também não tem espaço para a injustiça. Porque se cada coisa é fruto de um plantio, então você é responsável por tudo que acontece com você. Isso é o que a gente está enfatizando tanto aqui. Portanto, tem injustiça? Mas como é assim? Uma criança que nasce numa favela, doente, por que Deus faz isso com ela? Muita gente pergunta isso. Se você vê a vida só dentro de uma única existência, isso é o nosso adormecimento que faz isso, então, com certeza, parece uma injustiça. Mas se a gente lembrar que aquela criança não é uma criancinha no sentido espiritual. Espiritualmente, ela é um espírito como qualquer um. Inclusive, pode ser um espírito mais velho que qualquer outro adulto. E se ela nasceu naquelas circunstâncias, a gente tem o dever de tentar auxiliar, com certeza. Mas nunca sente dó. Porque ela está exatamente no lugar em que ela escolheu estar, porque ela sente que necessita daquilo para a evolução dela. Inconscientemente. Então, conscientemente, ela não escolheu, mas dentro de um adormecimento, houve uma reação a uma ação, houve uma colheita, um plantio, para que ela nascesse daquela forma e aí, passando por essas experiências, ela desperte. Para sair do adormecimento. Então, até nesse sentido, o divino ele é extremamente misericordioso, ele tem muita compaixão, porque ele faz tudo para nos ensinar. É a gente que vê tudo como tragédia e fatalidade, né? Mas enfim, continuando. Então, se não existe acaso, a gente entendeu a história do causa e efeito, nós caímos num outro assunto que é o merecimento. Então, o que é o merecimento? Então, o merecimento nada mais é do que a sua construção. O que você construiu na sua realidade hoje é o que você merece, é você que construiu. O teu merecimento está intimamente ligado, portanto, à ação, à reação, causa e efeito, plantio e colheita.
Agora, como nós não temos autoconhecimento, a gente ignora a nós mesmos, é natural que a gente viva a nossa vida sempre criando expectativas. Ah, tudo vai melhorar, só que a gente não faz nada para isso. A gente acha que nossa vida vai melhorar e coloca a nossa melhora na mão do governo, ou nossa melhora na mão de alguém, do patrão, que vai te dar um salário melhor, ou nossa melhora na mão do meu amor, da minha amada, que ela vai mudar a minha vida. Enfim, a gente às vezes entra numa ilusão de entender que o nosso merecimento vem através de terceiros e não faz a nossa parte. E dentro disso a gente está numa ilusão e as coisas não melhoram, as coisas não saem daquele lugar, enquanto a gente não põe na cabecinha que tem que mudar alguma coisa para merecer alguma coisa melhor. Nesse sentido, a falta de autoconhecimento gera uma ignorância a respeito de nós mesmos e a gente cria uma expectativa falsa em relação às coisas. A gente sempre fala isso, que nós não conhecemos as nossas necessidades porque a gente não se conhece. Quem nos conhece nesse momento é só Deus. Então, quando as coisas acontecem, a gente se rebela, como eu disse, contra o governo, contra a economia, contra o patrão, contra a família, buscando culpados, porque não entende que a expectativa que nós criamos em relação ao futuro foi em função de um trabalho que não foi feito. Então eu não me transformo, eu não melhoro, eu não tento trabalhar em mim o ciúme, a inveja, a maldade, o egoísmo, eu não melhoro como ser humano e fico criando expectativas que eu mereço algo bom no futuro. Mais uma vez eu digo, o autoconhecimento traz muito essa noção da autorresponsabilidade. E esse princípio da lei de atração, de ação e reação é muito claro nisso. Então, se a gente quer que algo melhore no nosso futuro, o que está faltando nós fazermos no nosso presente? Então é claro que se a gente cria falsas expectativas, sem ter o respaldo na nossa transformação, essa expectativa vai ser frustrada e a gente vai sofrer e até se rebelar. Não é? A Denise perguntou se tem uma pergunta aqui, a Carol está me passando. Porque merece, então, e não ter. Fala de novo a pergunta. Se a pessoa não está ferrada é porque merece e a gente não ajudar, não tem empatia. Tipo, se alguém está passando por uma dificuldade, claro que é porque merece. Eu sempre repito aqui aquela frase que eu gosto muito, que o Gasparetto falava. Não existe justiça no mundo. Cada um tem exatamente o que merece. Então, vamos parar de buscar, e eu concordo plenamente com ele, a espiritualidade é muito clara nisso, a lei de ação e reação deixa muito claro. A pessoa merece. Se você falar para ela, não, você não merece passar por isso, sabe o que você está querendo dizer? Que o divino foi injusto com ela, que Deus não foi justo, que a vida não foi justa. Quem é você para falar isso? Ou quem sou eu para falar isso? Nós não nos conhecemos, como é que a gente pode achar que uma pessoa não merece algo? Então é respeitar a vida. O nosso dever não é julgar se a pessoa merece ou deixa de merecer, o nosso dever é auxiliar, trazer compaixão. Muita compaixão, muito amor e buscar auxiliar o máximo possível. Essa atitude que muita gente fala, então se se é karma, deixa ela se ferrar. Não é assim não, gente. Aí que entra o nosso papel como irmãos. Você está no dever do tempo todo auxiliar quando você pode auxiliar. É um dever de todo espiritualista. E esse auxílio pode ser uma palavra, só emprestar o ouvido, ou uma atitude que você leva a efeito algum auxílio mesmo material. Isso é um dever. Mas nunca julgar, ela merecia ou não merecia, porque isso não cabe a nós não temos consciência para fazer isso. Quando a gente fala que alguém não merece alguma coisa, a gente está dizendo Deus foi injusto com a pessoa. Porque Deus é a vida, é a mesma coisa. A vida foi injusta com a pessoa, será? Será mesmo? Vamos refletir. Então a espiritualidade vai abrindo nossa cabeça, vai expandindo a nossa consciência, vai trazendo mais luz
para tirar esse véu de ilusão que cobre nossa visão, que foi colocada por uma sociedade doente, por uma sociedade adormecida, por religiões adormecidas. Tudo isso é importante. Não é querer ser arrogante, é simplesmente aprender o que a espiritualidade traz para nós. Sem arrogância, com humildade até, e buscar cumprir isso. Quando a gente duvida do que a vida nos fez, porque acha que a gente foi injusto, que a vida foi injusta com a gente, é porque a gente não está confiando em Deus, está faltando fé para nós. Então vamos refletir em tudo isso, né? É importante a gente estudar juntos para poder refletir, isso vai amadurecendo, a consciência vai expandindo, isso é muito importante, muito legal, muito gostoso fazer isso. Então, o merecimento está estritamente ligado então à causa e efeito, tá? E isso é o que precisa ficar bem claro. Então, o acaso não existe, merecimento está ligado à causa e efeito, o destino totalmente ligado à causa e efeito, a lei de atração ela está alinhada no princípio da causa e efeito. E dentro desse princípio é eterno, ele é imutável, é um princípio divino, é um princípio que rege o mecanismo do universo. Tudo no universo é regido por esse princípio. Tá? Dentro disso eu respondo também aquela pergunta, vocês vão vendo como fica fácil, a gente agora consegue entender e responder. Eu pergunto para vocês, existe azar, existe sorte, existe coincidência? Então quando a gente não entende, pelo próprio adormecimento, a gente sempre repete isso, como a gente é muito adormecido, não tem consciência, a gente não entende alguns fenômenos que acontecem na vida, e por não compreender esses fenômenos a gente inventa palavras para explicar. A palavra sorte e azar, as palavras sorte e azar foram duas palavrinhas que a gente inventou para explicar quando a gente não conhece a lei de ação e reação. Quando a gente não se conhece, portanto não consegue ver aquele espinho grande que eu falei acontecer na sua vida, você fala, nossa, que espinho enorme, e você não entende que foi você que plantou isso lá atrás, você fala, esse espinho enorme foi um grande azar na minha vida. Ou então aquela flor pequena que você plantou lá, a florzinha, hoje você tem aí uma bela árvore florida na sua vida, você está colhendo flores. Aí, mesmo se você não tem autoconhecimento, você fala, nossa, como eu tive sorte. E não percebe que você também mereceu, você plantou a árvore florida. Então é tudo questão de você entender esse simples princípio. Ele tira um monte de dúvidas da nossa cabeça. Então sorte e azar não existe. O que existe é merecimento. Simples assim, pela própria lei de ação e reação. É uma construção. Se você quer chamar as coisas boas que acontecem com você de sorte, pode até chamar, mas entenda que a sorte então é uma construção. Pode-se entender assim também. A sorte é uma construção daquele que plantou flores. E o azar é uma construção daqueles que plantaram espinhos. Pode-se entender assim. Mas fique bem claro, isso é uma ilusão. São palavras que utilizamos para explicar o que nós não entendemos. Não é? Legal? E coincidência? Da mesma forma, não existe coincidência. Se tudo tem uma razão para acontecer, é porque essa razão foi gerada, essa causa que levou a uma coisa acontecer é real e leva a acontecer um fato na sua vida que você, adormecidamente, eu também, qualquer pessoa que não entende a razão de uma, entre aspas, coincidência, fala, nossa, eu estava pensando numa pessoa ontem ainda, olha, ela me ligou hoje, por que isso acontece? Então tudo tem a sua razão. A gente sempre fala no curso de autoconhecimento que é muito legal quando nós aprendemos a ver a vida de uma forma energética, raciocinar de uma forma energética. É meio paradoxal falar isso, né? Raciocinar energeticamente. Mas entender a vida de uma forma energética é muito bom, porque tira uma série de dúvidas. Se você compreender o que é o pensamento é uma energia. A energia vibra, a energia ela chega às pessoas. A energia não está ligada a espaço e tempo. Esses limites são materiais. A energia não é material. Então eu penso no João,
Estou mandando um pensamento para o João, esse pensamento chega nele. Se ele estiver atento dentro dele e ele perceber esse pensamento, sem entender que foi eu que mandei, ele vai... eu tinha que falar com o Marcos, interessante, eu lembrei agora que preciso falar com o Marcos, eu lembrei do Marcos. Aí daqui a pouco o João tá me ligando, aí eu falo, rapaz, eu pensei em você agora há pouco. Uma conexão. Pensamento é um veículo, é uma energia, portanto é uma linha telefônica que você tem para mandar uma mensagem energética para alguém. Então é muito comum, quem que já não passou por isso, pensar em alguém, logo essa pessoa aparece, logo essa pessoa liga, logo essa pessoa manda um e-mail, um zap. É muito simples de ver isso. Simplesmente porque tem explicação energética. E também tem a questão das afinidades energéticas. Se eu tenho o meu conjunto vibratório, eu penso, sinto, eu ajo, eu falo, e todas essas energias formam o que a gente chama de padrão vibracional. Então eu tenho o meu padrão vibracional. Se tem uma outra pessoa que tem o mesmo padrão vibracional, por questão de afinidade energética, eu vou atrair aquela pessoa para mim. Essa pessoa vai chegar na minha vida de alguma forma, como um amigo, como companheiro, companheira, como um patrão, mas de alguma forma essa pessoa vai chegar na minha vida. Até a semana passada uma irmã estava me falando para mim, nossa, porque a gente, todo mundo já sabe, né, que no Cruzeiro da Mata, além do curso de autoconhecimento, a gente também faz trabalhos com consagração de medicinas da floresta. Uma delas é a ayahuasca. E na semana passada uma irmã falou para mim, nossa, depois que eu comecei a beber ayahuasca, eu estou encontrando tantas pessoas que falam para mim que bebem ayahuasca. Coincidência? Ela falou isso, coincidência? Claro que não. Afinidade energética, afinidade de padrão. É comum, espiritualista atrai espiritualista. E infelizmente o inverso também, bandido atrai bandido. É tudo frequências que atraem frequências afins, que estão vibrando no mesmo padrão, né? Então, sabendo disso, a gente entende que não existe coincidência. O que existe é afinidade energética. Tá certo? A Silvanete perguntou quando uma pessoa jovem... Responder uma pergunta aqui. Da Silvanete, um Sim. adolescente, por exemplo, está sofrendo, o que fazer? Quando alguém está sofrendo, Silvanete? Oi, Silvanete, bem? Então, você está perguntando se um jovem está sofrendo, o que fazer? Qualquer pessoa, quando estiver sofrendo, a gente pergunta o que fazer, a gente quer ajudar. Ninguém gosta de ver uma pessoa amiga, mesmo que não seja amiga, mas alguém sofrendo. Quando você tem acesso a essa pessoa, o que você pode fazer? Orientar. Se você pode ajudar materialmente, dando algum tipo de auxílio, auxilie, claro, você já sabe disso. Mas a nível de espiritual, você pode mandar energias boas para essa pessoa, mandar luz para essa pessoa, vibrar coisas boas para ela, porque vai chegar em energia, pensamento e sentimentos são energias. Então, se você tiver sentimentos bons por ela, pensamentos bons, essa pessoa vai receber essa boa vibração tua. E acima de tudo, se você tiver um contato pessoal com essa pessoa, orienta, traz. Por isso que eu falo, gente, o curso de autoconhecimento dá tanta ferramenta. E a partir do momento que você sai de uma aula sabendo de algo, você já tem condição de ensinar aquilo, e a gente tem o dever de ensinar assim. Então, pega tudo que você já conhece de espiritualidade, se acerca dessa pessoa uma vez por dia, uma vez por semana, dentro da tua possibilidade, traz orientação para ela, desde que ela se mostre aberta para isso. A gente não pode colocar ensinamentos espirituais goela abaixo de ninguém, você tem que respeitar, aliás, o próximo princípio que a gente vai ver aqui, que é o livre-arbítrio. Então, respeitando a liberdade da pessoa, a gente tem o dever de orienta, vai orientando, vai trazendo luz, vai trazendo alegria, vai trazendo fé, vai mostrando gratidão, mostrando tudo que as pessoas têm de bom. Seja criativa, nós somos co-criadores, no sentido de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque assim como Deus cria, nós também. E dentro desse aspecto de ser um criador, você tem criatividade. Cria formas de você auxiliar a pessoa. Você consegue, vai que você consegue.
Bem, para concluir então, a gente vai falar então da questão agora do segundo princípio para entender a história do destino, que é o livre-arbítrio, que é mais simples ainda. Quando você encarna no planeta, você ganha esse corpo, você ganha... bom, Deus dá tudo. Deus dá o planeta, Deus te dá o corpo, Deus te dá saúde, Deus te dá mestres o tempo todo, que em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, sempre teve, tem, sempre haverá mestres de luz para mostrar o caminho, para entregar a luz. Falta só a gente fazer a nossa parte, que é o que nós estamos trabalhando aqui, tentando fazer a nossa parte, que é trabalhar o despertar da consciência. Então Deus te dá um monte de coisa. Entre essas coisas, Ele te dá um princípio muito, muito importante na nossa caminhada, que é exatamente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é muito legal você estudar, examinar esse assunto, que ele amplia muita coisa dentro da gente. Temos uma aula no curso que chama As Prisões do Espírito, e ali a gente explica um pouco a questão por que o espírito se incomoda tanto quando ele sofre qualquer limitação à sua liberdade. Qualquer liberdade externa já nos incomoda. Essas prisões que a gente estuda no curso são as prisões internas, que nos incomodam muito mais e traz muita dor e sofrimento na nossa vida. E qualquer restrição à nossa liberdade, então, causa dor e sofrimento. A gente não gosta. Por quê? A explicação está porque o espírito ele é essencialmente livre. Nós somos criados com esse ingrediente de liberdade. Então, a liberdade ela é inerente ao espírito, tal como a umidade é inerente à água. Não tem como dissociar. Então, qualquer violação à nossa liberdade, a gente já fica de cabelo em pé, não gosta. A história da humanidade mostra guerras e mais guerras, infinitas guerras que houveram ao longo dessa história da humanidade, brigando pelo direito de ser livre. Quantas brigas, quantas batalhas, quantas lutas buscando liberdade. Isso a gente está falando de liberdade externa, liberdade do direito de ser livre como cidadão, liberdade de escolha de sua forma de viver, da sua opção sexual, liberdade da forma de trabalhar, de ver a vida, de se vestir, de se locomover. Você quer liberdade para tudo quanto é canto, e a gente sempre brigando por ela, sempre brigando. E quando a gente entra na espiritualidade, você passa a brigar dentro de você pela sua liberdade real, a grande liberdade, a verdadeira liberdade que é dentro de nós. Então o tempo inteiro você está como espírito evoluindo, você tá lutando pela sua liberdade, exatamente porque ela faz parte da sua essência. Você é um ser livre em essência. Então, quando alguém te pega e coloca uma trava, você, opa, não quero, não gostei, já se rebela. Então, esse princípio é tão sagrado que até Deus respeita. Dentro do princípio do livre-arbítrio, eu posso fazer qualquer coisa com a minha vida que eu quiser. Se eu quiser falar para vocês agora, acabou, não quero mais saber de live, dou um tapa aqui nesse celular, eu posso? Posso fazer o que eu quiser nessa vida, tudo. Mas devo? Não. Eu posso fazer muitas coisas, infinitas coisas, mas eu não devo também fazer muitas coisas, infinitas coisas. Então é nesse sentido que o homem pode fazer o que a gente chama de bem e mal. Quem vai definir é o grau de consciência. A gente falou isso na aula 3, que não existe certo e errado, existe grau de consciência. Então, é o grau de consciência que define o que ele vai fazer ou não, mas se ele pode fazer tudo que vem na cabeça dele. Esse eu posso fazer o que eu quiser é a minha liberdade como espírito. Por isso que também a gente fala sempre da liberdade democrática, porque é o sistema de governo que o homem arrumou até hoje, dentro do possível, onde a gente tenha mais liberdade, por isso que ele é considerado o melhor, que é o que dá mais liberdade ao homem. Então a liberdade é sempre a nossa grande busca. Então quando a gente
toma uma decisão é de acordo com o nosso nível de liberdade, nosso grau de consciência. Dentro daquilo que você pode se mover, você vai lá e você é livre para escolher. E você pode escolher coisas boas ou não. Aí é o seu plantio, é a sua colheita, a sua causa, o seu efeito. Nível de consciência baixa, mais escolhas, sofrimento e dor. Nível de consciência melhorzinho, boas escolhas, sabedoria. Então, coisas boas virão. Simples assim. Então, dentro da liberdade, a gente pode se mover. E se o Deus não interfere nesse livre-arbítrio, ninguém tem o direito de fazer isso. A gente sempre fala em várias aulas do curso, gente, sempre respeitando a liberdade dos outros. O livre-arbítrio é sagrado. Deus respeita o seu. Por que é que você acha que você não pode respeitar? Você tem o direito de não respeitar o do seu irmão. Importantíssimo entender isso. E quando a gente não está respeitando a liberdade de alguém, a gente está interferindo num princípio sagrado, né? Um princípio divino. Então, assim, a gente viu ação e reação e o livre-arbítrio. Então, agora a gente pode voltar ao destino. Então, aquela pergunta, existe destino? Então, agora é possível compreender melhor que o destino é você quem faz, 100%, não é 99,9%, não. Todo o seu destino é você que constrói, a tua vida é uma construção. E a tempo inteiro você está construindo o teu destino. Então ele está inteiramente nas suas mãos. E você pode mudar ele a cada instante. Basta, lembre bem, se você quer novas e boas e melhores reações na sua vida, boas e melhores efeitos na sua vida, é só plantar boas e melhores coisas. Então você está o tempo todo plantando. Então seu destino você pode mudar. Tem alguém perguntando, cara? Então o seu destino você pode mudar nesse instante. E muda. Nesse exato momento você está definindo o seu futuro. Você está colhendo o que você fez no passado, mas está plantando um novo destino. Nesse exato momento. Então você tem... Isso é maravilhoso, né? Na nossa vida. Se nós acordamos todo dia, a gente sempre fala isso com uma folha em branco na nossa frente. E a gente vai escrever a nossa história de acordo com a nossa liberdade. Vamos escrever uma nova história. Você é livre para escrever a história que você quiser. Então está na tua mão escrever um destino melhor para você. Está na sua mão, só na sua mão. Então a nossa história é escrita por nós mesmos. Então existe destino? Existe. Aquele que você construiu, mais ninguém. Está escrito nas estrelas? Foi Deus que fez? Não. Foi aquilo que você construiu dentro do princípio da ação e reação. Sabendo disso, então, a gente agora pode ter a sabedoria de agir de uma forma mais luminosa, mais consciente daqui para frente e construir um destino melhor. Tem um slide aqui que fala muito bem isso. Se eu quero mudar a minha vida para melhor, portanto, eu tenho que ter melhores decisões hoje, nesse momento. Então, para saber como é que um sábio age. O sábio, em vez de se rebelar com as situações que se apresentam, esse slide é muito interessante porque ele dá umas dicas assim. Procura os verdadeiros motivos dos fatos ocorrerem da forma que ocorreu. Então, quando você tem um problema na vida, em vez de se debater com o problema, procura a causa dele ter existido. Opa, olha aqui um espinho. Opa, apareceu um espinho na minha vida. Deixa eu ver aqui o que eu tenho para aprender com isso. Se você achar que isso é um castigo de Deus, se você achar que isso é uma injustiça de Deus, não importa. Se você achar qualquer coisa dessas, você só está construindo um novo destino não muito bom. Tem pergunta, dá para você ler. Da Cíntia. Oi, Cíntia. Nada é predestinado. Não, nada é predestinado. Você constrói as suas coisas. Não vou pagar contas da vida anterior. Então, essa pergunta é interessante. Deixa eu explicar um pouco essa história. Muita gente fala assim, não, tem dívidas que você vai ter que pagar, não importa, você vai ter que resgatar alguns karmas, você vai ter que passar por situações porque você fez plantio lá atrás. Não é absoluto, nada na vida é absoluto.
Mas a partir do momento que você tem livre-arbítrio, nada é absoluto. Se você acreditar que você nasceu predestinado a viver de uma forma qualquer e não tem o poder de mudar isso, você está dizendo que você não é criadora, você está dizendo que você não tem livre-arbítrio. Porque assim, nesse exemplo aqui que eu estou falando do sábio, quando o sábio fala assim, por que isso aconteceu comigo? Tá, esse espinho apareceu na minha vida porque eu construí isso lá atrás. Então ele muda a construção dele para que esse espinho não volte a acontecer lá na frente e no lugar do espinho ele veja flores. Ok, então, como nós temos colheitas de atitudes antigas, se nós não fizermos nada, essas colheitas virão. Mas como você tem o livre-arbítrio todo dia, como eu disse, uma página em branco de mudar o teu destino, você pode mudar, sim. Porque qual é essa história de resgatar karma que falam? Você então nasce predestinado a ter um problema na vida qualquer? Não é que você está predestinado, você plantou e vai colher. Porém, você tem o livre-arbítrio de mudar aquela situação antes que a colheita aconteça. Então vamos dizer que essa colheita não muito boa aconteceu porque você cometeu um erro. Diversas vezes cometeu o mesmo erro. Isso cristaliza uma consequência negativa e lá na frente você vai ter a colheita do espinho. Se você nasce aqui novamente nesse planeta e volta com a mesma energia, vamos imaginar que, vamos colocar, porque quem dá razão para esses perrengues, a gente tem que passar essas dores, são as energias densas, isso acho que todo mundo já entendeu. Então vamos dizer que foi uma cobiça, uma ganância, eu sou uma pessoa gananciosa. E essa ganância fez com que eu cometesse um erro lá numa vida passada e agora eu vou ter que colher esse plantio. E a minha colheita, por exemplo, vai ser no sentido de me lascar aqui, porque é o que ela vai me levar, vai me trazer uma dor e vou perder tudo. Vou perder tudo que eu tenho, um exemplo. Só que antes disso aconteça, você entrou na espiritualidade, você tem liberdade, você mudou sua forma de pensar, sua forma de agir, você transformou a sua ganância e hoje você é uma pessoa generosa, caridosa, bondosa, e você então não vibra mais na ganância. A pergunta é, por que você vai ter que passar por aquilo que você passaria se não tivesse feito isso, essa transformação? O objetivo do divino não é nos ensinar? Se você já, por conta própria, você já se transformou e mudou, é porque você já aprendeu. Então para que sofrer? Não há necessidade mais de você passar por aquele perrengue para aprender. Os perrengues são para nos ensinar. Se você despertou consciência e eliminou a causa que gerou aquele perrengue que virá, o perrengue deixa de vir. Essa é a magia da vida, isso é o livre-arbítrio, isso é você poder construir um novo destino. Então está tudo na nossa mão, percebe? Está tudo na nossa mão. Então não existe nada predestinado, não tem nada escrito nas estrelas. Se você quiser pensar assim, pode até pensar, mas quem escreve é você. Sempre o único escritor da estrela é você. Não põe Deus nisso, não põe karma e dharma, porque isso são simples reações às suas atitudes do passado. Tá? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Então o sábio ele busca fazer que os problemas e sofrimentos, em vez de ser seus inimigos, a gente acha que problema é inimigo, se torne seu aliado. Se você usar eles para aprender, fala, opa, realmente pisei na bola, foi por isso, deixa eu aprender aqui com esse sofrimento. Tem uma frase na espiritualidade que fala que sofrimento é um mestre cruel, mas é o melhor que existe. Bem, dentro de um nível de compreensão atende, né? Porque nenhum mestre é cruel. A crueldade é nós que vemos, mas enfim, diz que mestre é cruel, o sofrimento é um mestre cruel, mas é o melhor que existe. Porque dor e sofrimento faz a gente aprender muito. Quem de nós fala, puta, eu só aprendo depois que eu quebro a cara? Eu sou que nem telefone, eu só por impulso aqui eu caminho. E assim de ver essas frases, não, eu tenho que tomar porrada da vida, senão eu não acordo.
Mas precisa ser assim? Não precisa ser assim. Se eu praticar minha espiritualidade, me transformar deliberadamente, espontaneamente, eu evito um monte de perrengues na minha vida e construo um destino a partir dessa nova realidade muito melhor para mim. Então o sábio, ele pega o foco, joga para o interior dele. Ele não fala, cadê o culpado? Vou focar na minha mulher, ela que é a culpada, a minha sogra, é o governo. Tem sempre uma justificativa para o erro, o sofrimento que você está passando. Não, o foco é aqui dentro. É a minha inveja, é a minha forma de pensar, é a minha forma de sentir que está muito iludida, é muito densa. Eu consigo sentir em mim realmente uma coisa ruim. Você vai se conhecendo. E o sábio, sabendo disso, ele olha para dentro dele e ele fala, é aqui, ó, é aqui. Então ele aprende. Quando ele aprende, ele trabalha isso para se transformar e pronto, acaba o problema. Nunca mais aquilo vai aparecer na vida dele, porque ele não precisa mais aprender aquilo que ele já aprendeu. Então para que ele vai sofrer? O sofrimento não é para aprender, não precisa mais ter aula. Ele já teve essa aula através da própria consciência, o trabalho espontâneo, voluntário dele, né? Então, no lugar de se lamentar, o sábio busca a lição contida em cada uma das ações. Isso é que a gente tem que aprender. Buscar a lição contida em cada experiência. Quando a gente faz isso, a gente está realmente cumprindo o papel pelo qual nós fomos colocados aqui nesse planeta. E aí a gente afasta então o vício de reclamar de tudo. Só agradece. Por isso que fala, o sábio agradece, ele não reclama de nada. Porque ele sabe que se ele não fez numa boa, a vida vai trazer uma situação em função da plantio dele, que é uma dor e um sofrimento para ele acordar, nem que seja na porrada, mas ainda é para o bem dele. Entendeu? Então o divino, a vida não faz nada para te castigar, como se fosse uma olho por olho, dente por dente, uma vingança. Isso é ridículo pensar assim, gente. Na espiritualidade esse nível já não deve mais existir. Deus não castiga nem se vinga. Deus sempre ama e, portanto, ele mostra para os filhos dele como ele deve agir, e através disso vem uma experiência de um pouco mais forte, e isso nós chamamos de dor e sofrimento. E a gente se rebela quando os sábios poderiam simplesmente falar, não, agora eu entendi, vou me corrigir, e caminha com sabedoria. Então, gente, é isso, está explicado dentro da espiritualidade de uma forma bastante simples, bastante objetiva, e dentro daquilo que a gente entende, dentro do grau nosso nível de consciência permite, claro, está explicada a aula que fala do destino. Então eu vou colocar essa aula no YouTube, e a partir de amanhã já vai estar à disposição. Cíntia falou mais uma, não devemos ter medo de Deus, mas sim de nós mesmos. Nem medo, né? A gente deve olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, o que é o medo, se não... qual é a maior razão do medo? O desconhecido. Se você não se conhece, aí sim, você tem medo de você. Mas quando você se conhece, você não é um ilustre desconhecido. Então você sabe exatamente do que você é capaz. Então a solução para tudo, gente, é o autoconhecimento. Não tem como se desenvolver na espiritualidade se não se conhecer. É o caminho de todos nós. Gente, gratidão pela atenção, a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau.